Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Júlio de Oliveira e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês, né, sobre a palavra comunicação, né, sobretudo nos relacionamentos amorosos. E mais assim, antes de a gente falar sobre isso, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante, né, a divulgar esse conteúdo para as pessoas que precisam, que estão passando por N problemas relacionamentos, e um deles, sobretudo, começa na comunicação. Tá? Então eu queria trocar uma ideia com vocês a partir de uma história aqui que eu vou contar, tá? Que acaba sendo muito comum nos relacionamentos amorosos, que é o seguinte: eu vou colocar aqui, me colocar como primeira pessoa, né? Como protagonista dessa história, tá? Só para vocês, para facilitar aqui a transmissão dessa mensagem para vocês, que é o seguinte: vamos supor que eu e minha namorada a gente foi ao supermercado e lá ela se depara com uma garrafa de café e ela pergunta, né, o que você acha dessa garrafa de café? Ah, eu prefiro aquela ali, eu respondo. Aí ela fala assim, ela se irrita e fala, ah, mas parece que para você eu não tenho um gosto. Aí eu fico meio sem entender, eu falo, oxe, que mulher doida, né? Então é uma coisa que acaba acontecendo nos relacionamentos, enfim. Beleza, aí eu vou até ela, não, mas ó, se você gostar daquela, tudo bem, você pode levar, tranquilo, até porque eu não bebo café, você que bebe. Enfim, mas você me perguntou minha opinião, eu apenas disse. Aí ela se irritou mais e deu o dedo, né? Aí eu me senti ofendido, né? Fui no supermercado, e assim, né? Um bocado de gente passando ali. Aí eu fiquei meio assim, meio ofendido, né? Fui pro carro, né? Fui esperar no carro, né? Aí ela, enfim, né? Tinha me dado o dedo, aí eu fui pro carro, beleza. Porque eu falei, porra, né? Que mulher sem educação, não sei o que lá. Eu pensei, né? Na minha cabeça, aí eu fui pro carro, enfim. Aí chegando no carro, aí eu comecei a fazer com que ela entendesse dos seus excessos, né? Falo, pô, né? Você precisa reconhecer que exagerou comigo lá dentro, né? Não é assim que acontece às vezes no relacionamento, né? Então assim, é uma coisa bem comum. Aí eu fiquei assim, né? Imbuído ali para tentar fazer com que ela entendesse que de fato se excedeu comigo. Só que, na verdade, isso não causou a sua compreensão, né, do seu excesso. Pelo contrário, só fez com que ela retrucasse ainda mais comigo, né? Ela batesse de frente, me peitasse e tudo mais. E eu bancando lá, né? O Zé explicativo, né? O Júlio explicativo. Tudo, não, ó. Você errou por isso, por isso, né? Aí, beleza. E elas, né, só batendo de frente. Aí, resumo da ópera, não resolveu nadinha, tá? Então, assim, não resolveu farelos, assim, de coisas. Na verdade, só fez com que realmente se tornasse ali de um diálogo para um debate e uma discussão. Eu achava que, de fato, ela ia reconhecer, mas não. Depois que eu fui entender que ela estava de TPM, né, e tudo mais. Enfim, aí, beleza, né? Aí isso ameaçou até o fim do nosso relacionamento. O fim do nosso relacionamento, tá? Aí a gente ficou 1 hora no telefone, falando, tal, né? Entrando aí em sintonia, e ela me disse a seguir, eu perguntei para ela, né? Eu tive a seguinte sacada de perguntar o seguinte: então, já que bancar o explicador não faz com que você reconheça os seus excessos, os seus erros, qual a maneira que eu tenho de compreender como eu posso fazer com que você entenda, né, que você de fato, né, pisou na bola, entendeu? Então, assim, pisou na bola comigo, como é que eu posso fazer? Ela falou assim, fique em silêncio, porque eu vou perceber que algo está, né, algo não está normal no ambiente. Né? Então, assim, aquilo me chamou muita atenção, porque na verdade é o modus operandi, é a maneira habitual dela agir quando eu piso na bola com ela. Então, assim, ela fica o quê? Ela fica no modo silêncio. E aí, para nós homens, né, porque como diz alguns autores, né, as mulheres precisam escrever em caixa alta alguma coisa quando de fato querem alguma coisa do homem, né? Porque, enfim, o homem ele é mais assim, ele é mais é mais burro, né? para entender o que de fato aquilo que a mulher quer comunicar. Por isso, as mulheres precisam escrever em caixa alta. Então, eu percebi que minha namorada, ela tinha esse modus operandi, né? De bancar, ficar em silêncio, né? E aquilo eu ficava perguntando, porra, mas será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não fiz, né? Aí, depois de não sei quantos anos, né? Quer dizer, depois de não sei quantos meses, que ela vai falar que
eu errei por isso e por isso. Ah, você não se deu conta disso? Então, assim, aí eu fico meio sem entender. Então, assim, né, ambos aí são comunicações improdutivas, porque ela banca o modo silêncio e eu banco o modo explicativo, que quando ela erra comigo, eu banco o modo explicativo, né, no sentido de fazer com que ela entenda o que ela errou. Quando eu erro com ela, ela banca o modo silêncio. Ela banca, então assim, né, você vê que são comunicações totalmente improdutivas, sendo que se eu errasse com ela, eu gostaria que ela fizesse a mesma coisa comigo, como eu faço com ela. E como é que eu faço com ela? Eu banco o modo explicador. Ou seja, a minha forma de se sentir amado pela outra pessoa é quando de fato a pessoa fala assim comigo: ó, Júlio, você errou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso para mim é uma forma de amor que até então eu entendi como amor, sabe? Então assim, agora para minha namorada não. Para minha namorada eu tenho que bancar, né, a pessoa que, tipo, zip na boca, silêncio, porque ela vai detectar que alguma coisa não tá ruim no relacionamento. Então olha que curioso, olha que interessante isso. Então assim, né, aí depois disso, desse evento que aconteceu no supermercado, a gente ficou 1 hora no telefone, conversando. E aí eu perguntei a ela, recapitulando, né, como ela gostaria que eu comunicasse, que eu falasse para ela quando eu havia errado. Então, assim, eu quero que vocês compreendam que, às vezes, a forma como a gente dialoga com o nosso cônjuge, né, a nossa linguagem de amor, na verdade, é uma linguagem de amor que ela precisa ser compreendida. Como assim, né? Vamos entender que, desde a infância, a gente já é pré-moldado como uma forma de comunicar o nosso amor, que a gente estabelece um relacionamento. Então, assim, né, tudo isso aqui nos convida a pensar sobre as nossas formas de se sentir amado, como também de amar, né? Então, assim, né, desde a infância, desde o ambiente familiar, a gente já é pré-moldado a entender uma configuração de amor. Então, assim, reparem bem, tá? Isso aqui é muito importante, é muito interessante isso aqui, tá? Então, é por isso que eu quero realmente passar essa ideia, conseguir transmitir essa ideia para vocês, tá? De novo, um bom comunicador não é o que a pessoa se expressa consigo mesma, mas se de fato se o outro entendeu. É por isso que eu sempre pergunto, né, para as pessoas, quando eu vou explicar algo complexo, enfim, eu me fiz entender, né, porque comunicação é isso, não é o que você fala, né, é o que o outro entende, sabe? E assim, infelizmente, né, só fazendo uma digressão aqui rapidinho, né, a gente se depara muito com coach, né, com persuasão, né, poxa. Então, assim, realmente a gente cada vez mais vive num mundo decadente, né, como convencer uma pessoa em não sei quantos minutos, não sei o que lá, porra, né, faz sentido isso, né, então, assim, é uma decadência, né, então, assim, eu quero, em vez de convencer, em vez de tentar fazer com que a pessoa reflita sobre a sua vida, não sei o que lá, né, enfim, você quer convencer ela, né, sobre aquilo que você está certo. Então, como diria um autor, né, isso é uma tentativa de colonizar o outro, sabe? Então, assim, isso realmente essas questões de persuasão, sabe? Porra, não é trocar uma ideia, é querer convencer o outro da tua ideia. Então, acho isso realmente, assim, muito vil, muito baixo. E uma coisa que, infelizmente, tem sido cada vez mais, né, propagada por coaches, né? Então, assim, é uma coisa de fato que eu acho que é um dos ingredientes que se aproxima da decadência do ser humano, né? Em vez de você trocar, incentivar com que a pessoa tenha ideias, né? Tenha reflexões a partir daquilo que ela fala, você quer convencer o outro daquilo que você acha que está certo. Então, né, isso enfim, é digno de pena. Mas, assim, voltando lá à questão, tá? A minha forma, voltando dessa questão de ser pré-moldados pela nossa família de origem. Então, todos nós somos pré-moldados com uma forma de amor, tá? Depois eu vou explicar em outro vídeo sobre isso aí, né? Aprofundar um pouco mais com vocês sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? A minha forma de demonstrar amor era bancando o Júlio Explicador. Para a minha namorada, isso na verdade só fazia com que acirrasse ainda mais a nossa conversa. O que ela me convidou a ter como modus operandi de resolver o conflito? Bancar o silêncio.
Quando eu banco o silêncio é porque, na verdade, isso me transmite uma ideia de que eu estou cagando para o outro, de que eu estou sendo totalmente apático, indiferente. Aí eu banco ali o silenciador. A mim, se eu bancar isso, se eu tentar fazer isso, né, isso vai me causar uma grande impressão de que eu estou cagando o relacionamento. Mas para ela, não. Para ela, vai oportunizá-la, vai convidá-la, vai convocá-la que alguma coisa a entender, né? Não tem as anteninhas de Chapolin Colorado, né? Ela vai detectar ali que alguma coisa está errada no ambiente. Então, essa é uma forma que eu preciso atender, né, de interagir, de comunicar com o meu cônjuge, né, com a minha esposa, com a minha namorada, né, com a minha noiva, sabe? Comunicação não é aquilo que você entende de si próprio, é aquilo que que o outro quer, aquilo que você quer transmitir ao outro de forma que o outro vai entender que A é A e não A é B. Me fiz entender nesse ponto, pessoal? Isso aqui é muito importante. E assim, né, de novo, comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que eu, né, que eu vou estar entendendo do que eu digo. De novo, eu quero que vocês, né, ficcionem, assim, né, gravem isso, tá? Entendam isso. A minha forma de amar, né, era bancar o Zé explicadinho, o Júlio explicadinho. Isso só acirrava o nosso diálogo, né, debate, discussão e, né, enfim, a forma como nós abordamos um problema diz muito a respeito se nós iremos criar outro problema ou não. Então, assim, quando eu conversei com a minha namorada no telefone, eu perguntei a ela, de novo, né, como ela gostaria que eu abordasse o problema quando ela errasse comigo. Júlio, fica em silêncio. Mas, para mim, ficar em silêncio significaria, né, tipo, indiferente. Mas, então, assim, eu sentia isso, sabe? Eu sentia isso. Eu não queria trazer essa mensagem que eu estava indiferente ao relacionamento, sabe? Né? E para mim, eu entendia isso, mas para ela não. Entende o que eu quero dizer aqui? Comunicação não é sobre você, é sobre o que o outro vai entender. Então, assim, às vezes a gente precisa trazer uma forma de linguagem que, embora vai ser uma coisa contraditória, a nossa própria forma de entender as nossas emoções, o outro vai entender de uma forma que, de fato, a gente queria comunicar aquilo, transmitir aquela mensagem. Sabe? Então, assim, de novo, né, para vocês de fato refletirem sobre isso, tá? A minha forma de comunicar com a minha namorada, quando ela errasse comigo, era eu bancar o Júlio explicadinho, né? O que só fazia com que ela me peitasse, retrucasse, aí não dava nada, só dava briga. E eu perguntei a ela, amor, como é que você gostaria então que eu falasse para você que você errou comigo, banco, fico no silêncio, que aí eu vou detectar que alguma coisa, né, tá ruim. Só que bancar o silêncio, de novo, tá? Bancar o silêncio para mim causava essa ideia de indiferente. Eu não ligo para esse relacionamento, eu não tô nem para esse relacionamento. Então eu tinha medo que ela compreendesse assim. De novo, comunicação não é sobre você, é sobre o outro. Então assim, ela me fez entender que essa era uma forma que eu entendi, né? Essa era uma forma que era para me comunicar com ela que tal coisa estava acontecendo de ruim no nosso relacionamento, entendem? Então essa é a primeira questão, tá? Comunicação não é sobre você, é sobre o outro. Beleza, segundo ponto. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei lá no início do vídeo, sobre eu me senti ofendido, que ela me deu o dedo, né? Parece que você não tem um gosto, não sei o que lá. Eu peguei, fui no carro lá e esperei ela fazer compra lá e aguardei lá, né? Lá dentro do carro, no estacionamento do supermercado. Beleza. Aí, eu me senti ofendido. Lembra dessa palavra que eu me senti ofendido? E interessante que isso me fez pensar em outra coisa, né? Porque quando eu me sinto ofendido, eu banco o Júlio explicadinho, né? Você errou por isso. Quando eu ficava magoado, né, algum tempo atrás, eu de fato me distanciava. Então, assim, de novo, isso é um convite para que você entenda quais ações do outro, né, faz com que quais emoções, quais sentimentos em você engatilhado, sabe, assim, né, ou até de fato estourado, né, qual os seus gatilhos, sabe? Então, assim, quando o meu cônjuge me ofende, eu tenho tal comportamento.
quando eu me sinto magoado, eu tenho um tal comportamento. Então, assim, né, quando ela me magoava, geralmente ela me fez lembrar disso, sabe? Como ela me falou para bancar o modo silêncio, eu lembrei que alguns anos atrás, de fato, eu bancava o silêncio, mas era geralmente quando eu me sentia magoado e não ofendido. Quando eu bancava, né, quando eu era ofendido, me sentia ofendido, eu bancava o explicadinho, entende? Então esse é um outro ponto, esse é o segundo ponto, tá? Quando o teu cônjuge te magoa e quando ele te ofende, qual é o teu modus operandi? Ou seja, qual é a tua forma habitual de encarar aquela situação? Como é que você reage? De novo, a forma como nós abordamos um problema diz muito a respeito se nós iremos criar outro problema ou não, tá? Então isso é muito importante que vocês compreendam. Enfim, eu acho que essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês, tá? É isso, qualquer dúvida, pergunta, né, coloquem nos comentários, né? E se esse vídeo te acrescentou, por favor, né, dê um joinha. E é isso. Até mais, pessoal.